Fala galera do canal, vocês estão no Cenoura Carabinas de Ar. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar a montagem dessa carabina aqui, uma PCP frame da PCP Custom, calibre 4.5mm. Tá? No caso, hoje eu vou estar falando como montar uma PCP de fluxo direto desse tipo de carabina para uso de pellets. Tá? Então o que acontece? Essas carabinas elas vêm de fábrica com a configuração para tiros muito potentes, mas se você quiser usar pellets, você não vai ter bons resultados. Assim, você vai ter excelentes resultados, você vai ter excelente autonomia. Então, eu convido vocês a acompanhar o vídeo da configuração e da montagem dessa carabina no calibre 4,5, mas serve também para o 5,5. Hoje vamos iniciar mais uma montagem de no caso, um frame custom. Vou estar usando um cano 4,5. Da T-Rex Bullpup, tá? Tem alguns martelos aqui para escolher, né? Dependendo do objetivo. Válvula Superwell e vamos iniciar a montagem. Esse é um martelinho do AliExpress e eu refiz a parte de polímero dele da forma que eu queria. Bom pessoal, eu tenho aqui para escolher 3 martelos, né? Então eu tenho esse martelo aqui, que eu diminuí ele para 53 gramas, mas eu ainda acho que é muito pesado para estar usando nesse projeto. Tem esse outro martelo aqui de 70 gramas, que ainda é pesado. Daí esse martelo que eu ganhei do meu querido amigo Josué, e eu fiz uma adaptação nele, tá? Como eu estou usando um cano da T-Rex que tem 12mm, eu tive que fazer essa peça aqui no torneiro, e o martelo eu reduzi o furo dele para 12mm, tá? Então, para ele correr justo no cano. Eu estava usando um martelo comum, tá? E ele fica muito folgado aqui no cano, então ele vai ser travado apenas pelas laterais do frame. Então eu preferi fazer assim, para ter um disparo mais ajustado. Bom pessoal, vou estar usando também uma mola de 1.6 e talvez cortada, né? Eu agora vou ter que testar como que vai ficar, né, a mola de tamanho original com um martelo de 37 gramas, né? Eu acho que ficou um pouco pesado, mas vou testar assim e aí depois eu vejo se é necessário cortar e bora para iniciar a montagem. Se você ainda não tem experiência de montagem desse tipo de PCP, sugiro que você olhe os meus vídeos que tem sobre montagem desse tipo de PCP, para você estar fazendo uma montagem bem assertiva. Bom, olha a importância do alinhamento aqui dos parafusos, né? Então ele ficou ligeiramente descentralizado. Então eu tenho que soltar um pouco esse parafuso de baixo aqui e apertar um pouco o parafuso de cima para centralizar, né? O meu sistema está muito justo, o meu martelo ele está muito justo, tá? Então ele vai ter que correr muito centralizado, senão ele realmente não vai correr. Terminando a montagem, então, estou instalando a minha válvula Superwell e cilindro de 300 centímetros cúbicos. Terminamos aqui então a montagem parcial, né? Ainda falta supressor e tal, mas a gente já consegue ter uma ideia, né, da configuração que vai ficar. Então eu vou lembrar vocês que o martelo é 37 gramas. A mola, eu acabei colocando uma mola cortada que eu achei ali, tá? Na verdade é a mola que já estava aqui. Então eu deixei agora no mínimo aqui no tensionador de mola, no mínimo, para fazer esse teste, né, esse primeiro teste. Então o que acontece, pessoal? Vamos supor, tá? Se tudo aqui no mínimo, né, mola no mínimo, tensionador de mola no mínimo, martelo mais leve. Se a velocidade estiver alta ainda, eu vou ter que reconfigurar. Se der uma velocidade que eu consiga usar, e ainda assim, quando eu mexer aqui no tensionador, essa velocidade aumentar, então quer dizer que o sistema está em equilíbrio, tá? Se eu colocar aqui tensão na mola e a velocidade não aumentar, é porque o sistema ele está sobrecarregado, ele está acima do que deveria. Tá? Então isso pode acontecer na sua PCP quando você estiver fazendo a sua configuração. Por exemplo, você montou a sua PCP, aí você colocou a mola no mínimo, atirou, deu 300 metros por segundo. Você não tem o que abaixar. E se você aumentar
vai continuar dando os mesmos 300 metros por segundo. Ou seja, excesso de mola ou excesso de peso de martelo. E ou, no caso, né? Pessoal, esse é o manômetro da reguladora, tá? Tá 125 bar. Acho que tá um pouco demais ainda. Daria para colocar tranquilamente no 100 bar, né? O cilindro tá bem cheinho. E o seguinte, pessoal, vamos lembrar o seguinte, tá? Quanto mais pressão tiver aqui na minha pré-câmara, mais força eu vou ter que ter de martelo, de mola, para empurrar o percursor da disparadora, tá? Então, quanto menor for a pressão aqui na minha pré-câmara, né, mais fácil para estar abrindo a válvula disparadora. Então estamos com 120 bar e eu acredito que ainda o ideal seria perto dos 100 bar, né, para esse calibre aqui. Mas vamos fazer esses testes com 120 e poucos bar aí, né, na reguladora, para ver o que acontece, para ver o que a gente vai ter que alterar depois. Então agora vamos fazer o teste no cronógrafo, tá? Usando um Auroch Auroch Hollow Point 9 grains, tá? E vamos ver o que vai acontecer aqui. 278. Lembrando, pessoal, que para chumbo pellet não adianta nada acima de 300 metros por segundo, porque a tendência é o agrupamento espalhar, né? Então a gente quer uma velocidade um pouco mais baixa. Bom, pessoal, agora eu vou aumentar aqui a tensão da mola e vamos ver se essa velocidade aumenta. Se a velocidade aumentar, então quer dizer que o meu sistema estará equilibrado, né? Não sei se 100% equilibrado, mas vai estar mais ou menos equilibrado. Aumentou e muito, foi para 329 metros por segundo. Vamos dar mais um aqui. 327. Então agora eu vou estar baixando novamente a mola e achar a velocidade que eu desejo. Tá? Lembrando, mola cortada. E eu acho que essa autonomia vai ser incrível. 299. Vou dar mais uma baixadinha. 297. Bom, agora aqui eu vou começar os testes de agrupamento com essas velocidades mais altas, né? Eu gosto de velocidades altas. E se não agrupar, a gente vai baixando a velocidade. 297. Se o spread estiver bom, mesmo em alta velocidade, pode ser que haja agrupamento. 292. Bom, pessoal, ficou assim então a nossa PCP. Cilindrinho de 300cc com uma soleirinha feita em casa, tá? E ela tá com uma lunetinha bem simples. Ela tá com Scope Angel aí, só porque ele já tava aí, então para testar vai ser assim, tá bom? Então 89 centímetros ficou a carabina. Se eu for viajar alguma coisa, eu posso tirar aqui e ela vai ter menos de 70 centímetros para carregar. Muito bacana mesmo. Bom, pessoal, vou fazer alguns testes aqui para vocês, tá? A mola já agora está apertada no máximo, tá? Vou colocar um Rifle Round 833 aqui, para vocês verem o que ela vai entregar. 313. Agora eu vou colocar um Rifle Thunder 270. Uma velocidade boa, né? Agora eu vou diminuir a tensão da mola para o mínimo. Para a gente ver aqui a diferença. Lembrando que a mola é cortada e otimizando aí para maior autonomia. 285 com o Rifle Round. E vamos ver aqui com o Rifle Thunder, que é quase o peso de um
chumbo 5.5, 231 metros por segundo. Tá? Então, eu estaria perto de uma velocidade para precisão, né, com pellets. Tá? Não estou falando do uso de slugs, estou falando do uso de pellets. Pessoal, se vocês montarem uma carabina dessa no calibre 5.5, com certeza, tá? Um martelinho desse, ele é o suficiente. Um martelo de 35 a 40 gramas para o 5.5 e até um mais leve para o 4.5, de 30 gramas aproximadamente, eu tenho certeza que daria conta do recado. E talvez não precisaria cortar a mola daí no caso, né? Mas eu gostei da configuração, né? Ele, a princípio, ofereceu um agrupamento até mais ou menos para os primeiros disparos, né? Não tem nada assim muito configurado, ao ponto de eu querer filmar agrupamento hoje, né? Mas a gente sabe que uma carabina bem configurada, que dá um spread bom, ela vai agrupar, tá? Bom, pessoal, podemos concluir então que para uma montagem de um calibre 5,5, com certeza de 100 a 120 bar seria mais do que o suficiente na reguladora, tá? Um martelo de 40 gramas para o 5,5 seria mais do que o suficiente para gerar, né, energia suficiente para empurrar o percursor para trás, com uma pressão de 120 bar. E no 4,5, 100 bar na reguladora e um martelinho de 30 a 35 gramas seria o suficiente, tá? Então essas foram as conclusões do vídeo de hoje. Lembrando que a mola 1.6 cortada em 8 centímetros também daria conta de estar abrindo o percursor da válvula, então gerando potência suficiente, né, e uma boa potência inclusive para pellets e uma autonomia incrível. Pessoal, próximos vídeos nós vamos ter aí, eu vou testar essa carabina aqui, vou trocar o cano, vou colocar um cano 5.5, vou estar usando o pellet, vou estar fazendo uma leve reconfiguração aqui, tá? Então vou estar testando aí com pellet 5.5 e em breve vídeos da caçadora também no canal, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tiveram alguma informação relevante. Deixe seu comentário, deixe a sua inscrição, é muito importante a sua inscrição no canal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.